Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Deus da glória, o Criador do universo, possa abraçá-los neste momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Bom, seleção? E hoje, terça-feira, 28 de julho de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Aprendendo com o Passado. Aprender com o passado significa extrair lições práticas, né, das histórias bíblicas, principalmente para a nossa vida, para que nós não venhamos a cometer erros que pessoas que foram realmente e que estavam no caminho de Deus e que acabaram realmente se desviando. Isso inclui, para todos nós, evitarmos os erros, os pecados, as murmurações, e a desobediência, como levou, né, a queda, né, do povo de Israel no deserto, que foi muito bem lembrado aqui para o apóstolo Paulo na lição de hoje, e serve como uma advertência moral e espiritual para a igreja moderna, né, para a igreja dos dias de hoje. E após Paulo oferecer-se um exemplo de abnegação tomada por sua própria experiência, ele narra aqui especificamente para este caso, né, do povo de Israel, a questão da idolatria. Em certo sentido, lá em 1 Coríntios capítulo 10, desenvolve a ideia de 1 Coríntios capítulo 9, 27, em que o apóstolo afirma esmurrar o seu próprio corpo, né, para que ele não viesse a ser desqualificado para estar no reino dos céus. Paulo desejava que os irmãos de Corinto ali, da igreja dessa cidade, seguissem o seu exemplo. Ele desejava que as pessoas copiassem o seu exemplo, tendo como Cristo como a fonte e o modelo supremo para a vida de cada um deles, que está lá em 1 Coríntios 11:1. E Paulo usa a história do livro de Êxodo como advertência que está lá, que nós podemos ver ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 10, e destaca ali 5 pecados cometidos assim graves por Israel, listados pelo apóstolo como ele mencionou, né? A cobiça, que era o desejo de possuir coisas más, né? E ter o hábito de reclamar de tudo que acontecia, até mesmo a provisão divina. E o apóstolo menciona frequentemente dentro dos livros dele o cometimento de algo grave que Deus abomina, que é a idolatria, que é a causa de levar as pessoas a outros pecados, né? Que estava acontecendo ali entre o povo de Deus, que eles estavam adorando falsos deuses, né? Como o bezerro de ouro, né? Que foi feito ali, que eles exigiram esse bezerro de ouro. Outro pecado terrível, a imoralidade sexual, como o envolvimento com a prostituição e, e com tribos pagãs, né, em adoração, principalmente lá a Baal Peor. O tropeço do pecado foi realmente gravíssimo, né, porque eles cometiam algo contra Cristo, né, desafiando assim ao próprio Deus, desafiando a paciência e a soberania divina,
com atitudes principalmente da incredulidade e murmuração constante, né, contra Deus e principalmente os líderes da igreja que afrontavam eles, né. O povo de Israel, que deveria ser um exemplo, né, de nação, uma nação santa, que deveria ser um sacerdócio real, abraçaram e cometeram a idolatria com, junto, né, com a imoralidade, a prostituição, que deixaram muito triste o Senhor, né, e mancharam a mente da igreja. Eles viviam em constante revelação e rebelação contra Deus. E o mais grave é que tinham recebido bênçãos de Deus, onde Deus se manifestou em todos os momentos do povo de Israel, algo assim sobrenatural, com coisas acontecendo assim, milagres que eles mesmos não entendiam, né? Como, por exemplo, né, quando eles caminhavam no deserto, existia uma nuvem assim por cima do povo de Israel, quando eles caminhavam, para proteger do sol, e eles tinham uma temperatura assim, ambiente, e isto era de dia, de noite, tinha uma temperatura ambiente. Veja que Deus maravilhoso deu uma espécie de um ar-condicionado natural para eles, para proteger, um Deus maravilhoso, né? E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma alusão histórica, né, do povo de Deus, o que aconteceu ali no deserto. É só nós lermos ali, nós vemos com detalhes, né? E onde Paulo também volta a falar lá de Êxodo sobre a referência dessa nuvem que eu mencionei, onde ele fala que o mar traz à memória a direção, a presença e a proteção divina, por sua vez a experiência de Israel na nuvem e na visão de Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel do mar assim como um batismo, né, comparável ao batismo cristão. Ele menciona isso. E da mesma forma, ao mencionar como o alimento, a bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Porque Deus também dava alimento para o povo. O povo tinha um maná, um milagre, né? E eles não entendiam isso, e eram ingratos, né? Em outras palavras, em 1 Coríntios 10, nós podemos aprender, num certo sentido assim, que os cristãos estão vivendo nos dias de hoje, né? As mesmas experiências que o povo de Israel passou lá no deserto, está acontecendo hoje. Pessoas dentro da igreja murmurando porque não recebe aquilo, porque não tem emprego, porque a parte financeira está ruim, porque tem muitas doenças, porque tem isso, tem aquilo. Mas na realidade, às vezes são consequências de pecados nossos mesmos. Nós cometemos coisas e nós colhemos, né? E Paulo recordou a história do povo israelita, de Israel, né? Porque não queria que ela repetisse. E também repete para nós, para que nós possamos ver o que eles erraram no passado e nós não venhamos a errar no presente. Apesar de tantos privilégios que o povo tinha na época, muitos desejaram, sabe, coisas más. Vejam, desejar coisas más. E o povo desejava, está em 1 Coríntios 10, 6. Como, por exemplo, a idolatria, uma péssima coisa, né, que hoje está tomada nos lugares. E Deus fala perfeitamente em Êxodo 20, quais são os seus mandamentos. O primeiro mandamento já diz tudo. Você tem que só amar a Deus e mais ninguém. E as pessoas vão para outros lugares, começam a idolatrar, a formar santos cada dia mais. E a imoralidade sexual também, que tomava na época, está tomando hoje, como diz lá em 1 Coríntios 10, 8.
E não é de admirar que Deus não se agradou da maioria dessas pessoas na época, que eles tiveram consequências, né? Que está lá em 1 Coríntios 10:5, porque a maioria não chegaram até Canaã em decorrência dos pecados. Eles realmente foram sucumbidos ali no deserto e não chegaram a entrar na terra de Canaã, que Deus havia prometido para eles. É fácil apontar o dedo assim para o antigo Israel, hoje, né? E dizer que eles cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros, como foi feito pecados em Êxodo lá, que Paulo menciona, e na época de Paulo estavam acontecendo as mesmas coisas. Mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a história de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que saiu do trono da graça, né, para vir morrer por nós, para nos libertar do pecado e da morte. Isso fica claro na evidência, porque Paulo diz lá, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O próprio Paulo diz aqui, ó, que você se cuide na sua vida, para você não cair. Não adianta ficar observando o passado de Êxodo, ou nós hoje ficar observando o que aconteceu na época de Paulo. Nós temos que nos cuidar para não cair. A expressão aquele que pensa sugere que alguns na igreja não percebiam isto. Na época não percebiam e hoje não estão percebendo esse perigo real de cair em pecados e realmente não serem salvos. Por isso aquele que pensa em pé, veja que não caia. Que coisa realmente alertadora isto, né? Quem de nós, às vezes, não experimentamos a realidade dessa advertência, né? De você estar bem, sendo abençoado por Deus, recebendo bênçãos, de repente você faz pecados que lá no passado ele já fazia. E Paulo sempre alertando sobre isso, né? E na lição de hoje, Paulo falou dessas advertências no seu tempo, mas cabe perfeitamente para nós na igreja nos dias de hoje, porque Paulo está falando nos problemas morais, que hoje está numa condição horrível. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja, como o adultério, que nós devemos nos cuidar para não cair, né? E porque quanto mais se aproxima o fim dos tempos, né? O inimigo sabe que seus dias estão contados, porque ele será eliminado da grande voz de Jesus. Quando se aproxima o fim dos tempos, mais que o inimigo começa a colocar realmente na mente do povo de Deus pecados realmente para que elas venham a falhar, que as pessoas saiam dos caminhos de Deus. As experiências da igreja do Antigo Testamento foram colocadas na Bíblia justamente para isso. Elas foram registradas em vários capítulos para justamente nos guiar, para nos alertar que nós somos uma igreja remanescente, que se aproxima da segunda de Jesus. Paulo escreve em 1 Coríntios 10:11 que essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Paulo diz aqui, claro, e foram escritos para a advertência de quem já chegou ao fim dos tempos. Foram palavras de Paulo, só você ler ali nessa carta de 1 Coríntios 10. Histórias como lá do passado lá de José e tantos outros é uma história ao contrário, né? Uma história de superação, uma história de pessoas que venceram. E isto é um ânimo para nós, como o caso de José, filho de Jacó, né? Ele foi vendido para os seus irmãos, ele venceu lá no Egito, foi o maior governante do Egito de todos os tempos, né? Onde o faraó deu esse cargo para ele. E a esposa do faraó tentou seduzir José, ficando quase nu ali, para que ele pudesse pecar, e ele não pecou. Viu como é que é realmente confiança em Deus, fé? E também tem outros casos aqui, né, que nós aprendemos com o passado, né, como o de Moisés, né, um homem íntegro, né, que procurou. Por isso a
aprender com o passado significa reconhecer que nós podemos sim ser sinceros, né? Que nós podemos realmente permanecer no caminho, a mente de Cristo, não falhar e não estar equivocado como o povo de Israel esteve equivocado e erraram. E que a graça de Deus ela é capaz de dar ao maior oponente que seja, o maior pecador que seja, e que no caso do Paulo, que ele foi pecador porque ele perseguia muitos cristãos. E depois ele foi o maior propagador das boas novas para os gentios. Paulo, em seu livro 1 Coríntios 10, 6, 11, ele declarou como para a igreja de Corinto os piores pecados que eles podiam cometer, e aqui ele dá uma lista como se fosse de uns mandamentos, que ele diz lá: não cobicemos as coisas más, né? Que ele diz aqui em 1 Coríntios 10, versículo 6, não façais, pois, idolatria, está lá em 1 Coríntios 10, 7, não pratiquemos a imoralidade, está lá em 1 Coríntios 10, 8, não murmureis, está lá em 1 Coríntios 10, versículo 10. Assim, todos aqueles que recusaram e abandonaram esses tais pecados, aqueles que não quiseram realmente aceitar os alertas, realmente, na época que Moisés alertou, eles não entraram na terra prometida de Canaã, morreram no deserto. E aconteceu isto porque eles confiaram nos seus próprios corações enganosos, né, pensando estar em pé, e simplesmente pelo fato de eles ser um povo escolhido de Deus, né? E uma esmagadora maioria caíram justamente nesse deserto, morreram ali no deserto e não entraram na terra de Canaã. E hoje nós vivemos no mesmo contexto, né? Sob um disfarce assim, sutil de Satanás, né? que ele vai oferecendo assim para as pessoas algo para que a pessoa se sinta segura, eu estou salvo, tranquilo, e no entanto ele está levando a pessoa para o caminho do mal, para a perdição. Ele não está preocupado em que nós abandonemos a igreja, não, Satanás não quer que você abandone a igreja, quer que você fique em pecado lá na igreja, mas que nós venhamos a permanecer frios, né? Indiferentes da vontade de Deus, de eu querer, que nós possamos ficar assim egoístas dentro de uma igreja. E este é algo terrível, né? As pessoas pecando dentro da igreja, o pecado dentro da igreja. Que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente refletir sobre o que nós conversamos no dia de hoje, para que você realmente seja salvo, que você aprenda com o passado de pessoas que erraram e você não venha cometer o mesmo erro. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.